Bonita é a vida, é bonita e é bonita, independente do lugar. Laraiá, laiá. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, é só saber amar. Lalaiá, laiá, saber amar. Lalaiá, laiá, saber amar. Um sentimento vai além da vida pra dizer que nunca é tarde pra tentar. Um grande amor, então viver. Já fui ferido, também chorei, posso entender, mas este amor além da vida vamos viver. Eu já fui teu sol, fui teu luar, dei tudo de mim pra te convencer de que eu sou amor e parte de mim pertence a você. 1000 vidas de amor pra continuar, tentar ser feliz sem fazer sofrer, de volta ao que eu sou. Eu renasci pra te merecer. 1000 vidas de amor pra continuar, tentar ser feliz sem fazer sofrer, de volta ao que eu sou. Eu renasci pra te merecer. E assim, Senhor, com os nossos sentimentos elevados ao amor, nós estamos aqui, agradecidos pelo dia, pela oportunidade mais uma vez nos encontrarmos, nos reunirmos em Teu nome. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre toda a nossa família do Evangelho de Amor. Muito obrigada pelo cuidado que o Senhor sempre tem com todas as nossas famílias, com aqueles a quem rogamos por eles. Muito obrigada, Senhor, pela disponibilidade de não negar amor a essa humanidade que ainda sofre tanto pelo desamor. Obrigada também por abençoar e conduzir os mensageiros, apóstolos que nos ensinam pelas mãos do Chico Xavier. Enfim,
Obrigada, Jerônimo Mendonça e toda a falange de espíritos que tem esse cuidado tão especial com o Evangelho de amor. E que possamos, por onde andar, Senhor, refletir o Teu amor e a Tua luz. E esse sentimento que vai, que vem, que sobe, que desce, que nos inspira a não fugirmos do combate, e nos inspira a ter fé mesmo sem saber a maioria dos fatos e da verdade que nos cerca. Mesmo assim, um dia, rasgando os véus, entenderemos o que o Senhor veio nos dizer. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amai-vos, instruí-vos, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazei o bem sem olhar a quem. Acolhei, seja servo, trabalha, serve, ama, confia, faz a tua parte e eu te ajudarei. Procure desejar ao próximo o que gostarias de receber. E assim, vamos caminhando, enfrentando a nós mesmos em primeiro lugar e descobrindo que o serviço, a verdade, o amor e a justiça são os álibis que nos levarão a uma frequência melhor de vibração no bem, no amor e na luz. Mil vidas de amor pra continuar, tentar ser feliz sem fazer sofrer, de volta ao que eu sou. Eu renasci pra te merecer. Eita, esta música mexe com o sentimento, né? Será que renasceu para merecer quem aqui, hein, gente? Muito boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos. Olha que tanto de gente que já chegou: Sônia Almeida, Vera Lúcia, Fábio Jombra, Marli Ogawa, Cleusa Valente, Penha Rodrigues, Sônia Almeida, Ana Ávila, Sônia Almeida já falei, Marli já falei, Noêmia, Andréa Lemes, Luciana Império, Rosana Ribeiro, Regina Camicoga, Andréia da Silva, Silviane, oi Silviane, abração para você, seu esposo, Flávia Carvalho, Maria das Graças, Elisete Andrade, Elisete hoje chegou cedo, que bom Elisete. Donizete também, sempre aí, sempre com boas palavras para todos os amigos. Edna Lima, Ivanilda, Alice Guscuma, Tereza Célia, Cíntia Borges, boa noite, abraço para o seu maridão também, boa recuperação. Rilza Maria, Rosana Ribeiro, Rose Cabeça, Regina Antunes, Lúcia Noronha de Abaeté, um abraço para Lúcia e para Abaeté. Iosirene Clotilde, Lina Mar, André Oliveira, Núbia Galdina, Débora Bernardes. Deixa eu ver quem mais. Está chegando, passando rápido aqui. Marleci, Luz Dalma, Cíntia Borges, depois você dá notícia aí para nós. Gente, está correndo aqui, está correndo demais aqui. Alex, eu vou passar para você. Dá boa noite, porque eu não estou conseguindo ler, que não está passando muito depressa.
Gente, então, muito bem-vindos, né? Que Deus abençoe a cada um, com muita luz, com muita paz, com muita alegria e pensando sempre que nós temos que fazer a nossa parte, senão não tem nada feito. Boa noite, Alex, seja bem-vindo e venha fazer a sua parte. Boa noite. Alô, alô, meu povo. Salve a nossa terça-feira que chegando, trazendo uma lua maravilhosa. 7 de fevereiro de 2023. Gente, o nosso Eva já é o de número 974. Daqui uns dias nós chegaremos ao milésimo. Não vai demorar, tá chegando. Eu não tenho listinha de aniversariantes aqui hoje. O que está acontecendo aí? Eu ia tirar uma foto ali da lua, mas está dando reflexo. Reflexo, né? Tem alguém aí que está completando era? Eu vi mais cedo hoje um recadinho nos comentários aqui, mas depois passou e aí eu não vi. A Luciana Império tá anunciando o aniversário de alguém aí. Ah, é? Agorinha aqui? Foi. Deixa-me ver se eu consigo localizar aqui. Eita, eu fiz foi bagunça. Bom, então anuncia de novo aí, Luciana. Por gentileza. Se não for possível a gente falar aqui, gente, vocês parabenizem aí quem estiver aniversariando, viu? E se aparecer mais alguém aqui agora, Deus abençoe, dê mais serviço. É o que nós precisamos, na verdade, né? Parabéns aí para quem a Luciana Império está lembrando, né? Com certeza é uma pessoa muito querida da família, né? Passou muito rápido, eu não consegui. Não resgatou o comentário que eu vi no início. Ela realmente citou. Aqui, peraí. Maria José Souza, a madrinha dela. Agora eu vi. É essa aí que você viu também? Foi essa. Então, Dona Maria José Souza, madrinha da Luciana, comadre da Dona Helena. Parabéns. Deus dê serviço para a senhora, viu? Aniversário do Newton. Newton, irmão da Ivanilda. Super abraço para ele, que Deus possa iluminar sempre o caminho dele. Newton Neves? Será que é Newton Neves? É Newton. Que é Ivanilda Neves? Que talvez é Ivanilda Neves por causa do maridão, né? Pode acontecer. Ó, a Francine tá falando que o Rio de Janeiro hoje está debaixo d'água. A Clotilde Lacerda falou que está chovendo bastante por lá também. Nossa, a lua aqui, gente, tá um espetáculo. Bem aqui na nossa visão aqui. Deixa eu ver essa lua aqui. Ah, ela tá saindo de trás das nuvens ali agora, toda. Mais alguém aí aniversariando? Você conseguiu localizar? Não, só esse sim. Dona Feliciana Agapito falou que em Belo Horizonte também chovendo. Belo Horizonte, de vez em quando, quando chove muito, inunda, né? Tem umas regiões lá que... Tem. O Vale do Ribeira está um calor, de acordo com a Avenida Prudente de Moraes lá fica toda alagada. E ela é de comércio grande, é difícil lá. E mais um monte de avenidas lá, né? Eu já vi notícias aqui. Sorocaba também está chovendo, disse a dona Marli Ogawa. A Iosirene falou que completou era no domingo. Parabéns então, porque é de domingo até hoje, mais 2 dias, né? Parabéns. Ixi, a Ivanilda Neves falou que tem maridão, não. Ixi, Maria. É isso, você vai falando as coisas, uma hora não, você vai... eu coloquei no campo das possibilidades. Eu falei assim, a Ivanilda Neves, pode acontecer. Eu falei tipo seu quinzinho. Foi. Pode acontecer. Eu não afirmei porque eu não sabia. Agora estou sabendo. Campinas também chovendo muito. Gente, a água caindo para esse Brasilzão todo, hein? Deu o povo do Nordeste aí, dá notícia aí para nós. Provavelmente deve estar um sol daquele de rachar. A Antônia Oliveira falou que lá em Codó, no Maranhão, também muita chuva. Até lá na Arlete já choveu. A Márcia Mello que falou que São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, também chovendo. Que bom, né, gente? Depois do sol, diz que a água é o item mais importante para a manutenção da vida. O povo fala.
Muito bem, se aparecer mais algum aniversariante aí, depois você me conta. Mas vamos para frente, porque hoje aqui tem muito assunto para a gente conversar, hein? Gente, o tema é esse aí, ó. Já foi anunciado ontem, né? Quem estava aqui, com certeza se recorda. Lembrando o seguinte, deixa eu pegar aqui. Hoje, nós já vamos dar um pera no livro Justiça Divina. Nós fomos para o segundo capítulo do livro, primeiro capítulo, na verdade, né? Do primeiro capítulo nós já demos um pera nele aqui pelo seguinte, eu quero explicar aqui. Porque o primeiro capítulo, Emmanuel fez uma referência a um item de O Livro Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que tratava sobre o purgatório. E quando nós estávamos pesquisando, né, as psicografias do Chico aqui, para acrescentar raciocínios aí ao texto de Emmanuel, nós nos deparamos com uma frase, né, do prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna. Esse livro, né, na verdade, foi editado por André Luiz, mas Emmanuel prefaciou o livro. E essa frase nos chamou tanta atenção que nós resolvemos dar uma pincelada no texto, no prefácio por completo. E ele é tão rico dentro dessa lógica de entender um pouco mais sobre essa questão do céu, do inferno, especialmente do que é chamado de purgatório, que nós acreditamos merecer dar esse espaço aqui, né? Parar um pouquinho para aproveitar esse texto e a partir de amanhã nós retomamos com a sequência do livro Justiça Divina. Combinado? Então é o seguinte, já só repetindo, né, mas é importante, o texto de hoje, Rasgando Véus, assinado por Emmanuel. Essa é uma psicografia, gente, de 1946, 25 de março de 1946. Por acaso alguém que está acompanhando o Eva agora, nasceu no ano de 1946? Será? Eu acredito que tenha. Pode ser? E talvez tenha até em março de 1946. 25 de março aí já seria bastante coincidência, não é não? Mas vamos lá. Eu fiz questão de digitar aqui, não o texto na íntegra, porque é um texto mais longo, mas pelo menos parte desse texto, porque eu sou muito visual. Então, quando tem os textos assim, os slides, para mim, facilita o entendimento. Então, como alguns de nós somos bem parecidos, a gente faz questão aí sempre que possível de oferecer essa possibilidade. Emmanuel já começa dizendo o seguinte, o homem moderno, gente, o homem aqui é o ser, e todos nós que estamos agora vinculados a esse evangelho de amor, encarnados ou desencarnados, nos enquadramos dentro desse conjunto aí de homens modernos, tá? O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante as portas do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Gente de Deus, Emmanuel está falando que não mudou muita coisa daquela época até hoje. Eu fiz uma pesquisa aqui, eu fui lá primeiro. Egípcios. Gente, são informações aproximadas, né? Porque eu não fui, nem sou tão experiente assim em história para poder afirmar isso, mas 3.100 anos antes de Cristo. Ou seja, 5.000 anos atrás. Os gregos, 1.100 antes de Cristo, mais de 2.000 anos atrás. Já os romanos, contemporâneos de Jesus, né? 2.000 anos atrás aí. Emmanuel está dizendo que nós, na atualidade, que já conseguimos, né, pesquisar a estratosfera, o subsolo, esbarramos nas portas da sepultura ali, com as mesmas aflições de quem habitou o planeta, estando aqui encarnado na superfície da Terra, há 3.000, 5.000 anos atrás.
Mas que coisa! Precisamos melhorar isso aí, é ou não é? Porque não tem condição. 5.000 anos é muita coisa. É um período muito extenso. Por isso a importância da gente parar aqui para conversar sobre essas coisas. E ele continua dizendo, os séculos que varreram civilizações, que refundiram povos, não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Mas, gente, milenário ponto de interrogação, a morte continua, ferindo sentimentos e torturando inteligências. Pode testar. Som. Milenário ponto de interrogação, dúvida em cima de dúvida, a morte continua, ferindo sentimentos. O desencarne, gente, para muitos, mas muitos, é um negócio complicado. Chega a níveis de desespero extremos. Sentimentos totalmente... Tem gente que só de pensar, os sentimentos já ficam assim, destrambelhados. E torturam as inteligências, né? Porque o que tem de gente aí se questionando em relação a esse assunto é algo assim extraordinário também. Não diferente de irmãos nossos que estiveram por aqui há 5.000, 3.000, 2.000 anos atrás. Mesmo jeitinho. Olha aí, o povo era curioso, tinha uns costumes, né? Eu vi, que agora encontraram um sarcófago lá no Egito e estão dizendo que é de, parece, 2.000 e tantos anos atrás, sabe? Estão estudando essas coisas, tem muita gente aí atrás de compreender, né, a parte física, estudando cadáveres, corpos. Então, continua mexendo com a inteligência, né, com os questionamentos, com as dúvidas e maltratando os nossos sentimentos. Aí, Emmanuel continua dizendo o seguinte: em todas as escolas religiosas, todas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, eu fiz questão de colocar aí, são símbolos, né, de 12 das tantas religiões que se espalharam aí sobre, né, a superfície do nosso planeta. Todas elas têm, né, os seus patriarcas, aqueles que são considerados como veneráveis da fé, não é? E, de certa forma, representam escolas que têm nessa ciência chamada teologia, né, uma base. E, na verdade, várias bases, porque algumas delas, né, têm concepções diferentes umas das outras. Todas essas escolas religiosas, né, a teologia procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Eu traduzi isso aqui para o goianês. Isso aqui é o famoso passar a mão na cabeça. Sabe? É falar para mim, meio que é aquilo que eu quero escutar ali, de um jeito que eu vou ficar meio acomodado, que os meus interesses se acomodem. Mas por trás disso, há também um grupo de interesses de quem muitas vezes está liderando o processo para manter um certo domínio no campo emotivo dos crentes. Está meio complexo ainda? Calma aí. Emmanuel vai explicar bonitinho isso aqui para nós. Para isso, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais,
lavrados à base de audaciosa ingenuidade. Ou seja, sabe aquela história, para ficar mais fácil a gente entender isso aqui, que as pessoas dizem assim, olha, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí a gente inverte e coloca, na verdade, Deus tenta, colocar Deus à nossa imagem e semelhança. E aí talvez muito, não, um velhinho de barba branca, cabelo branco, que vive sentado, caminhando sobre as nuvens, assim, assado. A mesma coisa foi feita para definir as regiões às quais nós nos transferimos depois da morte, usando como base, gente, decretos de reis medievais. A gente não tem nem ideia, muitos de nós não temos nem ideia do que significa isso. Mas você imagina um rei associado com determinadas, como foi que, escolas religiosas, não vou citar aqui, porque não considero no direito de fazer isso, e faz um decreto dizendo, gente, é assim, assim e assado. Do lado de lá tem isso, isso e isso. E se você fizer isso assim e assim, entre aspas, você está garantindo um terreninho nesse local aqui que é melhorzinho. Se você fizer diferente, assim, assim, você vai direto para esse outro lugar aqui que não é muito bom para sua saúde, não. Você está entendendo, né? Eu não preciso ficar desenhando aqui. Indubitavelmente, diz Emmanuel, sem dúvida nenhuma, províncias de angústia punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo. Foi a frase que nós utilizamos ontem. Sem dúvida nenhuma, províncias, localidades. Em tudo quanto é canto do universo tem lugar. Você vai na cidade de São Paulo, tem um ambiente conhecido como Cracolândia, por exemplo, que é um ambiente de angústia, de dor. Não é? Eu estou falando de um ambiente em que nós podemos verificar a materialidade dele. Não estou falando nem das zonas que se encontram em dimensões diferentes àquelas que os nossos olhos físicos percebem, que nós chamamos de umbrais, né? Com várias densidades aí das diferentes. Em tudo quanto é canto do universo, existem essas províncias de angústia. Assim, diz Emmanuel, como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. Hoje, no nosso culto do Evangelho aqui, a Alice fez um comentário, eu fiquei pensando, ela falou assim, poxa, então, nós nos aproximamos de pessoas, de certa forma, do bem. As pessoas com as quais nós convivemos, a gente mantém uma certa amizade, por mais que não estejamos tão em contato, né, fisicamente falando, né, tão próximos assim no dia a dia, mas sempre sim nos encontramos, são pessoas que nós consideramos do bem. Nós não frequentamos ambientes tumultuosos, talvez ambientes que envolvam, né, determinados tipos de vícios, de más tendências. Muitos de nós já estamos no nível desse. E às vezes a gente não tem nem noção de que dentre os encarnados estão consciências escuras e terríveis nos mais múltiplos estados sociais. Fomos fazer uma viagem há um tempo atrás e a dona Lila resolveu fazer aniversário no meio da viagem e ela mudou de era e aí a era dela ela já tinha que ter um documento específico para viagem, para viajar. E nós tivemos que ir num local, numa delegacia, para retirar esse documento. Gente, eu já tinha ido em delegacias no interior, às vezes até com atividade do centro espírita, tal, fazer uma visita, levar o evangelho, mas eu não tinha ido numa delegacia daquele porte. Eu fiquei assustado com o que eu vi ali.
Consciências ainda muito entregues à escuridão, com comportamentos terríveis. Isso aqui. Então, não pode negar. No entanto, Emmanuel diz, o serviço teológico, nesse sentido, apesar de respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece o non plus ultra. Gente, isso aqui é uma locução latina que significa não mais além, a última perfeição, o apogeu, que não atende às exigências do cérebro nem aos anseios do coração. Ou seja, apesar de tudo que a gente vê aqui, da realidade que daqui a pouco vai ficar mais claro ainda, e na sequência dos capítulos do livro Justiça Divina, aí é que a luz vai se espalhar nas nossas consciências em relação a esse assunto, né? Porque vira e mexe nós vamos retornar nessa mesma linha de raciocínio. Ou seja, eu lembro há pouco tempo que o Alex, ainda num corpinho mais jovem, sabe? Aquela mente assim, na busca de respostas, naquela época, com base católica, ia na missa e fazia umas perguntas silenciosas e esperava as respostas numa parte da missa chamada homilia. E até que algumas respostas vinham, mas aquelas respostas não encaixavam. Você também não tem condição. Meu cérebro, as exigências do meu cérebro não eram atendidas, muito menos os anseios do meu coração. E eu tenho certeza que entre nós aqui tem muito mais gente que sente e pensa assim. Mas aí, o dogma, as religiões dogmáticas, vêm e estabelecem o non plus ultra. Isso aqui que nós já definimos como verdade é o suprassumo, é o apogeu, não tem mais nada além disso aqui, não se discute isso. É assim, ponto, e acabou. Gente, o trem é sério. Isso aqui, vocês vão entender depois com mais precisão ainda, ou reforçar o que já foi entendido, o que Kardec enfrentou em meados de 1850 com essa codificação do Espiritismo. Gente, se nós achamos que há um certo enfrentamento hoje, quando estas pseudo-verdades aqui, non plus ultra, são questionadas, você não tem ideia do que Kardec passou lá naquela época. Dogma, foi no dicionário, é um princípio que se convenciona não discutir, e muitas vezes que não se aceita discussão. Uma doutrina dogmática é um sistema oficial de princípios que devem ser aceitos tais como são, sem discussão. Porque na época medieval, um rei fez um decreto em parceria com alguns líderes religiosos por ignorância parcial de uns, má fé de outros, interesses particulares de outros, definiram regiões, padronizaram as determinações de Deus por meio de decretos e disseram assim, inferno, céu e purgatório, e não se discute mais. E aí começou. Esse negócio não bate com as minhas ideias. Parece que tem alguma coisa aqui me contando que não é só isso.
Cantemos, por gentileza, para a gente pensar nesse assunto. Como fora prometido por Jesus nosso Senhor, o Consolador viria em doutrina de amor, e alguém logo escutou, foi Chico, e em missão de amor confiou e acreditou nas vozes do alto que trariam luz e a verdade para instruir e consolar a humanidade. Cândido era Francisco, Cândido era Francisco. O semeador de luz, o Evangelho expandiu, as mãezinhas consolou, pão e água repartiu. Chico, estrela de luz, Cândido, servo de Jesus, trabalhou, instruiu, consolou corações, aliviou. Cândido era Francisco, Cisco era Chico, Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é luz na terra e no céu. Deu saudadinha do Chico, né? Esse aí foi aliás, foi não, né? Continua sendo um rasgador de véus profissional. Se é que você me entende, eu estou fazendo referência ao texto de hoje aqui, porque daqui a pouco vai ficar mais claro ainda. Bom, gente, então diante dessa contextualização aqui inicial, né, mostrando para nós que há todo um arcabouço aí de acontecimentos, de ocorrências, de decisões, né, especialmente com bases teológicas e religiosas aqui, que nos mantém em relação à morte, entre aspas, aprisionados como os nossos irmãos há 5.000 anos atrás. Ou seja, ao invés dos véus serem retirados, esses véus parece que cada vez mais são colocados e duplicados na frente dos nossos olhos, impedindo que a gente perceba um pouco mais dessa realidade, que não está distante mais, não é? Então, graças a Deus, né? E essa é uma percepção minha, mas acredito que muitos compartilham, né? Nós temos o Espiritismo à disposição, que nos ajuda a fazer uma coisa muito interessante, que é a perguntar:
Questionar não é fácil, mas o Espiritismo ele nos apresenta uma metodologia de busca de respostas, estimulando o tempo inteiro a irmos além de onde nos encontramos, não é? Então, o que Emmanuel faz a partir de agora? Distribui para nós aqui uma série de perguntas, de questionamentos, que com certeza nós já realizamos, se não, você vai ficar espantado. Se você nunca perguntou essas coisas que Emmanuel vai compartilhar conosco aqui agora, você vai se assustar. Então ele pergunta, se só tem inferno, céu e o tal do purgatório, como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por uma simples influência da ignorância? O sujeito não era tão ruim assim, gente. Ele era ignorante, ele desconhecia. E ele foi influenciado. E ele fez besteira. E agora? Vai direto para o inferno e pronto, permanece lá eternamente, por resto dos tempos. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Qual que é a lógica? Pergunta mais. Que se dará, em nome da sabedoria divina, ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça? A maldição ou o alfabeto? Eu vi no YouTube esses dias, estava lá passeando, apareceu um vídeo de uma tribo em um dos países da África que ainda vivem exclusivamente da caça. E é um país semidesértico. E o rapaz enfiou no meio deles lá o youtuber lá, sabe, o repórter lá, e resolveu que ele ia caçar junto com aquele povo lá, gente. E corre daqui, corre dali, corre atrás de uns macacos, atrás de uns ratinhos lá, que eu não sei nem o nome daquilo, e vai daqui, vai dali. Ou seja, desencarna um companheiro desse. Vai para o inferno. O que vai fazer com ele? Punição, vai amaldiçoá-lo eternamente, ou favorecer para que a educação, no caso até a alfabetização, a instrução lhe seja fornecida. Qual que é a lógica? São questionamentos. Pergunta mais. Por quê? É isso mesmo. Por que conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Porque eu vou te dizer uma coisa. Você já ouviu falar num negócio chamado extrema unção? Chega lá pro caboclo e fala assim, reconhece Jesus e nega o diabo? E muitos, gente, desencarnantes, talvez seja naquele momento ali que ele tenha contato com a verdade. Às vezes, não é nem do encarnado que está ali levando a palavra, não. É porque quando a gente vai chegando perto de desencarnar, a gente já começou antes, né? O corpo físico já vai desvinculando do corpo perispiritual e a gente já começa, a mente, como ela faz parte daquilo que segue, a gente já começa a ter acesso ao mundo lá de lá. E às vezes é nessa hora da transição ali que a gente percebe, tem contato com essa verdade. Fala assim, então não vai acabar não, hein? Ó, tô vendo uns parentes ali, vovô, vovó, que já morreu há muito tempo, tá vivo, e tal e coisa. E aí você vai encaminhar para o abismo tenebroso. É meio estranho, não faz sentido, não é? Dentro das mesmas razões, como promover ao céu, em caráter definitivo, o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude?
Se Jesus, que é Jesus, quando foi chamado de bom, ele disse assim, ó, bom somente o Pai. Não me chame de bom. Jesus. Imagina se alguém de nós, destes que já passaram aqui, já estão então no nível de serem promovidos ao céu em caráter definitivo. Então, pode ir que você está perfeito. Como muitos acreditam que... E essa é uma grande decepção. Eu já tive notícia de espíritos muito caros para mim, né? E tiveram a oportunidade de se manifestarem numa casa espírita e afirmarem assim, olha, eu me decepcionei, porque eu acreditava fielmente que eu estaria, após a morte, sentado à direita de Deus Pai, porque assim eu fiz durante toda a minha vida para merecer. Cumpri aquilo que acreditava ser o certo, o correto, o justo, o bom. E realmente foi, na minha opinião, uma alma muito boa. Mas percebeu que não é bem assim, depois de se deparar com a realidade, né? Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Que será que aqueles que serão conduzidos ao céu farão por lá? Porque eu acho assim, ó, eu da época, antes de eu reencontrar com o Espiritismo aqui, se eu olhasse uma criatura igual você assim, eu tinha certeza que você ia para o céu. Ele vai direitinho para o céu. Não vai nem pegar a ficha na sala de São Pedro. Você entendeu? E aí, assim, o que você vai fazer lá, será? E eu ia pensar assim, não, vai cantar lá para os anjos, vai lá. O que será? Como é que é isso? São perguntas. Emmanuel está fazendo aqui um papel interessante. Essa pergunta ela tem um complemento ainda. Formar-se-iam apóstolos tão só para a aposentadoria compulsória? Beleza. Você para o inferno, você para o purgatório, para o inferno, purgatório, purgatório. Ó, apareceu aqui, você para o céu para sempre. Está aposentado, pode ir para o céu lá, tranquilo, larga. Mas tem fulano que está ficando aqui. Não. Larga esse povo para trás aí e anda logo, porque senão ainda muda de ideia aqui. E pronto. Você não pode nem questionar, porque é compulsória, é assim, pronto, acabou. Está decidido, não é? É um processo, como é que chama o trem aqui que eu esqueci? Non plus ultra, uma locução latina. Como haver-se no paraíso o pai carinhoso, cujos filhos fossem entregues a Satã. O pai tá na fila, o pai pro lado do céu, e os meninos, meio atrapalhados das ideias, direitinho pro inferno. Gente, como é que você acha que um pai desse, carinhoso, ele ia se sentir? Como é que você ia dar conta de manter lá dentro? Uma mãe, então, está falando de um pai, hein? Ele foi gente boa aqui, que ele nem quis falar ainda de uma mãe, mas ele vai falar daqui a pouco. Pensa isso. Que alegria se reservará a esposa dedicada e fiel, que tem o esposo nas chamas consumidoras. Então, as esposas que não se encaixam naquelas dedicadas e fiéis, que acham até bom. Não, esse caboclo ele merece mesmo passar uns dias naquele cardeirão fervendo lá com o diabão dando umas cutucadas daquele espeto na costela dele para largar de ser besta. Tem umas que é assim, mas ele está perguntando aqui, qual é a alegria daquela esposa dedicada e fiel, encaminhada ao céu por merecimento, numa aposentadoria compulsória, e o maridão seguindo o trecho
por lado das chamas consumidoras? Como é que chama a moça do livro do Chico, que tomou a decisão de voltar para ajudar a Alcione, por exemplo? Tá aí um exemplo, ó. Nós espíritos que temos acesso a essa informação. Como é que chama o livro? Renúncia. A Alcione já estava num ambiente mais parecido com o ambiente do céu, não é? E o maridão, ex-maridão, companheiro, né? Foi encaminhado para um ambiente de chamas consumidoras. Já imaginou isso? Pronto, acabou, não tem jeito, você não tem jeito de sair daqui, mas não, tem um processo diferente. Quem lê o livro vai entender isso direitinho. Pergunta mais, Emmanuel: estaria a autoridade divina, perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos, a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? O que ele está falando, gente? Se aqui, entre nós, que já nos organizamos institucionalmente, instituições falíveis, deficientes, nós já nos organizamos de forma de, no mundo da matéria, incentivarmos a proteção, a cooperação legítima. Eu peguei essa imagem aí, é uma imagem de um atendimento realizado por uma organização chamada Médicos Sem Fronteiras. Esse povo, como diria lá em Goiás, eles metem a cara nos lugares, gente, aonde a necessidade assim, ó, é gritante, às vezes em meio a guerras. E eles estão lá para ajudar, para colaborar com quem está vivendo ambientes trevosos aqui entre nós. Então, Emmanuel questiona: será que Deus, que é uma inteligência, uma autoridade perfeita, ilimitada, não teria recursos mais adequados para que esse tipo de amparo, de proteção, de incentivo, ocorresse também nesse mundo dos desencarnados? No depois da morte? Será? Talvez os questionamentos sejam óbvios para muitos de nós, mas eles precisam ser realizados e eu digo mais ainda, registrados num ambiente como esse aqui, porque eu digo para vocês que muitos irmãos nossos jamais vão colocar as mãos num livro. E quem sabe alguém que não tenha o conhecimento que você tem, que se sente às vezes assim até ensinando Pai Nosso para vigário, né? Chovendo no molhado, vai passar por aqui em algum momento e vai se deparar com isso que nós estamos dizendo, que para muitos de nós é óbvio, vai falar assim: poxa, eu precisava escutar isso aqui. Eu precisava abrir os meus olhos, romper, rasgar parte dos véus que ainda trago na frente dos olhos. Cantemos, por gentileza. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras,
me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor, eu sei que tu 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 me sondas, 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 que tu me amas, que tu me sondas. Sabe quem amava essa música? A tia Juju, a tia da Neta Almeida. Ela desencarnou ano passado. Eu acho que ela ainda ama, né, Neta Almeida? Você usou a expressão amava pela presença física dela aqui, né? Mas continua. Não muda muito as preferências, não, né? Depois que a gente desencarna. Então, gente, vamos adiante aqui. Agora eu vou dar uma acelerada nas perguntas, tá? Emmanuel continua perguntando. Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro, em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de várias ordens, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? A gente estava num local dia desses, depois do Eva, a gente foi comer um trenzinho, né? Aí o pessoal, todo mundo correndo ali à noite, ali, né? Trabalhando, uns fazendo comida, outros entregando comida. Aí uma amiga falou assim, olha, não falta recursos para quem tem coragem de trabalhar, né? Então, não faltam recursos, formas, caminhos evolutivos para quem quer evoluir. Não tem limitação aqui no campo da matéria. Poxa, será que do lado de lá, em plena vida maior, como disse Emmanuel aqui, seriam negadas essas possibilidades de evolução? Não faz sentido. A palavra trabalho
seria desconhecida nos céus, quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem? Tem serviço para todo mundo aqui. Será que nos céus essa palavra trabalho seria desconhecida? Como justificar um inferno onde almas gemessem distante de qualquer esperança, quando, entre os homens imperfeitos, ao influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo, as penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica? Se nas prisões, se nos presídios aqui, entre nós, seres imperfeitos, já se tem um propósito de regeneração, de cura, né? De devolver estes seres para o convívio social, será que no mundo dos espíritos nós não teríamos essa possibilidade? Lá seria jogado direto no inferno e pronto, acabou? E por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta, no gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor, que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento? Esse trechinho que está de azul aí, gente, entre parênteses, aliás, entre colchetes, foi acrescentado a partir da segunda edição do livro, tá? Estava essa nota lá no rodapé, então eu estou registrando aqui para vocês. Se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais se arregimentam legiões de assistência fraterna amparando ignorantes e infelizes, aí na sua cidade, na sua casa espírita, nós estivemos em Vitória dia desses, e tem um grupo de companheiros que realizam um trabalho de referência nacional, né, dentro dos presídios. Inclusive alguns espíritas, né, que têm como profissão ou já tiveram essa profissão nessa área militar, né, que conhecem aquele ambiente ali, que agora se dedicam voluntariamente a essa assistência fraterna, em meio a muitos irmãos nossos infelizes. Outros que se dedicam ao resgate daqueles que estão um pouco mais ainda debilitados, né, viciados, com dificuldade de saírem do mundo das drogas, do alcoolismo. Aqui entre nós, nas mais diversas e obscuras zonas carnais, há legiões de assistência fraterna. Será que isso não existiria no mundo dos espíritos? São interrogações oportunas. Colocação, né? Os teólogos sinceros da atualidade. Porque, gente, entre nós, tem muita gente que falta com sinceridade. Eles investigam com segundas intenções, eles não têm intenção nenhuma de sinceridade para buscar as respostas. Muitos são patrocinados para dar as respostas de acordo com interesses. E isso você pode encontrar com facilidade na área das religiões, tanto quanto na área da ciência, quanto na área da política, em todas e nas mais diversas dimensões da sociedade representada na face da Terra. Tá assim, ó, o Chico escreveu muito sobre isso. Vem o depoimento daquele espírito que, enquanto encarnado, foi médico, mas ele usou o conhecimento da medicina para desviar muitos irmãos por algum tipo de interesse. O outro foi militar, o outro foi advogado, o outro foi político, o outro foi palestrante, o outro foi cantor. E assim, muitos de nós não temos sinceridade nas nossas atitudes.
Então, Emmanuel diz que todas essas interrogações aqui são muito oportunas para os teólogos sinceros da atualidade. Há aqueles que muitos deles não tiveram acesso, ou se tiveram, ainda não se inteiraram dessa base deixada por Allan Kardec. Importante isso, poderia fazer toda a diferença. Não, contudo, para os que tentam conjugar esforços na solução do grande e endevassado problema da humanidade, chamado morte. Esses questionamentos simples aqui, que Emmanuel traz, seriam ou dariam uma base de pesquisa fantástica para descerrar ou rasgar véus milenares, ou multimilenares, melhor dizendo. Cantemos, por gentileza? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe onde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz, e apesar de tudo a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho no céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem nessa direção, caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Tem certeza que o povo cantou em casa? Você tem também? Com certeza. Muito bem, continuemos. Ei, Kardec. O Espiritismo começou, diz Emmanuel, o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Inapreciável, a gente não tem nem como pôr preço, nem mesmo valorizar
é essa iniciativa do Espiritismo. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. É a explicação daquela frase curta de Jesus, quando ele diz assim, ó, há muitas moradas na casa de meu Pai. Esferas múltiplas de atividade interpenetram-se nos diversos setores da existência. Muitos médiuns já conseguem perceber parte dessas interpenetrações, não é? Tem médiuns que chegam num lugar e falam assim, gente, esse negócio aqui está diferente. Essa Betinha mesmo, de vez em quando, a gente chega num lugar e fala assim, Alex, tiraram as paredes, tudo disso aqui, tiraram o teto daqui. Eu olho assim, o teto está lá, e as paredes estão lá, e eu falo assim, cadê que tiraram esse trem daqui? Mas assim, é porque esferas múltiplas interpenetram em todos esses ambientes. É assim. Quantos médiuns muitas vezes chegam numa casa, por exemplo, e falam assim, nossa, aqui ó, uma estrada que passa espírito para lá, para cá, os espíritos também nem veem que ali tem uma casa, uma residência, tem morador ali não. Nós, que não temos essa mediunidade desenvolvida, não os percebemos, eles também não nos percebem. Da mesma forma que alguns espíritos percebem, e alguns encarnados, por meio do dom da mediunidade, também percebem essa interpenetração. Parte delas, que tem as suas serventias das mais diversas formas. A morte, diz Emmanuel, não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. Não acaba, às vezes até multiplica. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Gente, nessa nossa viagem teve uma noite, mas uma mais em especial, que nós fomos para o terreiro, né, para o quintal, apagamos as luzes do ambiente, tinha umas cadeiras daquelas que a gente deita assim, sabe? Aquelas que fica tipo cadeira, essas cadeiras que tem em clube, que tem em piscina, é mais ou menos umas que tinha lá. A gente deitava assim, o céu, mas estava um negócio indescritível, a quantidade de estrelas. Todos são mundos que povoam essa imensidade. E alguns, pouquíssimos inclusive, aqueles que os nossos olhos alcançam. E as dimensões vibratórias, então? Só na superfície da Terra, quantas dimensões vibratórias diferentes? Tanto na superfície, quanto no interior, quanto nas partes da estratosfera, como foi falado no início do texto. 1 zilhão. Preparou o print? Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Então, não retardemos o nosso aperfeiçoamento, porque nós continuaremos. É bom que a gente avance o máximo que a gente puder aqui, para que quando nós continuarmos, já estejamos mais adiantados. Por isso que aquela senhorinha que o Divaldo encontrou no exterior, numa palestra dentro de uma universidade, a senhorinha com mais de 90 anos, fazendo um curso de assistente social, uma coisa assim. Parece que no primeiro ou segundo período, e ele olhou para ela e falou assim, mas pode acontecer assim e tal, só desencarnar? Eu falei assim, pois é, seu Divaldo, se eu desencarnar agora ou depois que eu formar, eu já vou chegar da banda de lá e reencarnar da outra vez já com a formação. Olha que beleza, ela já entendeu que esse aperfeiçoamento prossegue em toda parte, que ninguém morre. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Carta de Paulo aos Coríntios. Hoje conheço a Deus, mais ou menos assim, por meio de um espelho,
mas chegará o momento que eu reconhecerei face a face. Nós nos integraremos com essa divindade. Então, o nosso querido Emmanuel diz assim, ó, apresentando o novo trabalho, agora ele já está falando diretamente do livro que ele está prefaciando, né? Obreiros da Vida Eterna, que foi trazido por André Luiz. Apresentando um novo trabalho, em que André Luiz comparece rasgando véus. Lembramos-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Acresce notar, diz Emmanuel, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo sem diretivas essenciais. Tem gerência, tem lógica. No mesmo critério, Emmanuel diz, observaríamos os que renascem no plano denso como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade. Ele faz a comparação do caminho contrário, né? O contrário de morte não é vida. O contrário de morte é nascimento, porque a vida vem antes do berço e permanece depois do túmulo. E esse retorno não simboliza semelhante figura qualquer de imersão inconsciente e estúpida nas correntes carnais. Não é à toa que um serzinho lindinho como esse que está aparecendo aí na tela para você foi lançado aqui, assim, sem nenhum sentido. Não é um processo estúpido, muito pelo contrário. Por isso que ele fala, como acontece aos que chegam à crosta da terra, os que saem dela igualmente encontram sociedades e instituições, templos e lares, onde o progresso continua para frente e para o alto. Gente, com informações dessa aqui, nós vamos continuar olhando para a morte, o processo da morte, do pós-morte, como os egípcios, há 5.000 anos atrás? Com a mente em parafuso e ainda com desespero no coração? Cantemos, por gentileza? Podemos concluir? Então vamos lá. No limiar deste livro, diz Emmanuel, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade que envolvem a crosta do mundo em todas as direções. Pensa no papel de André Luiz, trazendo essas informações extraordinárias para nós, que ainda estávamos mergulhados na ignorância, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas, às cogitações e paixões humanas. Está ligado às paixões humanas aqui? Está ligado às esferas de X ou Y aqui? Nós vamos transferir para lá, ainda vinculados a essas esferas que nos atraíam aqui, e com as mesmas cogitações e paixões humanas que nós tínhamos aqui. Mais uma vez, André Luiz esclarece que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira, que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo, e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. E aí? E ele vai concluindo, então, naturalmente, diante de tudo isso, toda essa colaboração que Kardec e a espiritualidade nos oferece, a estranheza visitará os companheiros menos avisados,
E o sorriso irônico surgirá sem dúvida na boca, quase sempre brilhante, dos impenitentes incorrigíveis. Eu não vou me assustar muito se isso aqui já aconteceu com você. Se você em algum momento, diante do conhecimento que já adquiriu, da fé que você já consegue raciocinar, chegou em algum amigo, talvez até num parente, em alguém às vezes até dentro do seu ambiente de convívio do lar, e foi explicar que existe uma tal de reencarnação e deram um sorrisinho irônico para você. Ou de forma estranha reagir e falar assim, eu não quero nem conversar desses assuntos aí. Pode ser que isso já tenha ocorrido. Não importa, porém, esse tipo de ocorrência. Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo, da ignorância e da leviandade. Se Jesus passou por isso, por que motivo, questiona Emmanuel, nós outros, simples cooperadores de outro mundo, teríamos de ser intangíveis? Isso aqui é para dizer para nós assim, olha, vocês têm responsabilidade de multiplicar essa luz, foi o que nós aprendemos ontem. E não é porque alguém vai te oferecer um sorriso irônico ou uma manifestação de sarcasmo, né, de leviandade, que você vai deixar de fazer. Porque o Cristo de Deus, ele passou por isso. E ele venceu o mundo. Nós, que somos simples cooperadores desse guia, modelo e mestre, não temos como fugir disso. Prossigamos, pois, finaliza Emmanuel, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus e com Jesus. Fechou? É isso então, gente. Então, muitas informações que se para alguns de nós já faz sentido, como eu disse ali, já foi simplesmente um toque de recordação naquilo que a gente já traz em nós. Isso demonstra claramente que a nossa responsabilidade em multiplicar ou partilhar esses fachos de luz que nós já estamos conseguindo emitir ainda é bem maior, porque grande parcela dessa humanidade, desses irmãos nossos que se encontram aí na senda ao nosso lado, não tem essas informações. Estão ainda com os olhos mais vendados do que os nossos. Se a gente já conseguiu, com base no que nós escutamos aqui hoje, acreditar que parte desses véus nós já rompemos, a nossa responsabilidade é grande. Pensemos e cantemos, por gentileza. Vamos pedir a todos para entrar em vibração, em preces para os nossos irmãos, Alemar, nossos irmãos da Turquia. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde.
estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. E assim, Senhor, nós os pedimos pelos nossos irmãos que estão agora passando pelas provas do sofrimento, do desencarne de famílias, de filhos, de perderem os bens materiais, de perderem tudo. São as provas. É o ceifador abençoado. Pois pode ser o fim dos sofrimentos para esses espíritos, galgando agora nova esfera, nova luz. E os que ficarem, Senhor, serão eternos aprendizes. Nós os pedimos força para cada um deles e coragem para ter olhos de ver e coração de sentir, sem revolta. Que os benfeitores espirituais cubram aquela localidade, cuidando especialmente das crianças que têm menos entendimento do que os adultos. Socorra aquelas mães ou que perderam seus filhos ou que estão sob os escombros. Nós sabemos que o Senhor tudo vê e tudo sabe, e tua misericórdia não faltará. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Nós agradecemos aos mensageiros espirituais, dedicados, servidores, que não se esquecem do Eva, do nosso Evangelho de amor, que possam adentrar os nossos lares, fluidificar as nossas águas. E vamos pedir encarecidamente que, se possível, na hora do nosso descanso do corpo físico, nos levem, que continuem nos ensinando, nos levem às escolas que formam espíritos, para que possamos aprender ainda mais. E que Jesus, esse divino amigo, o Consolador maior, seja sempre em cada coração.
pensando aqui o tempo todo nessas notícias trazidas do além hoje, nos nossos irmãos que estão desencarnando lá na Turquia, que se encaixam em todos os quadros, né? Cada um tem algo a passar, não é à toa, uns vão desencarnar, outros não. Né? 2 crianças lá ficaram debaixo dos escombros lá. A menininha ficou 17 horas com a mãozinha assim na cabeça do menino, eles debaixo de uma pedra, para que a pedra não o machucasse. 17 horas, saíram ilesos, né? Sem nenhum machucado. Muitas outras crianças saíram só um pouquinho despenteadas, mas nenhuma lesão. Outros não saíram, ou saíram mutilados, assim por diante. Então, cada um de nós tem uma missão a cumprir na Terra, um tempo de vida que vai se encerrar de acordo com a vontade de Deus, se a gente não abreviar, né, pelas nossas próprias mãos, que não devemos fazer jamais. E procuremos nos encaixar em tudo que foi dito aí, né? Lembrando sempre que vai ter, né, atenuantes e agravantes. E aqueles, quando começou o texto, né, aqueles que ainda não sabem, não aprenderam e erram por ignorância, né, não são punidos. É dada a chance do aprendizado, como nós estamos aqui agora com a chance do aprendizado. Depois que aprendemos, né, hoje, Cristo não poderia dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Hoje não pode mais, né? Porque nós sabemos muito bem. Então é muito importante a gente refletir sobre toda a lição e observar em que ponto nós nos colocamos. Por quê? Porque a gente mesmo vai descobrir, né? É o céu, o inferno ou o umbral, purgatório. É assim, né, que a igreja fala, né? Céu, inferno e purgatório. Que não existe, né, materialmente falando. Mas onde vibrarmos, né? Onde a nossa frequência for detectada, é para lá que nós vamos. Então, como é que a gente está cuidando da gente? Qual frequência nós estamos vibrando? Acho que eu até postei sobre isso, coincidentemente. Né? Não é ninguém que vai nos colocar. Não é ninguém que vai julgar. O Alex é bom, o Alex é maravilhoso, a Elizabeth não é boa, a Elizabeth não, ninguém vai fazer isso. Ele tem uma frequência vibratória que é detectada. Eu tenho uma frequência que eu sou detectada. A Lila tem outra. Não adianta eu falar: olha, a Lila é muito boazinha. Não existe palavras nesta hora. Ninguém é juiz de ninguém. A nossa frequência vibratória, o que você pensa, o que você é, o que você contraiu, é refletido e detectado. Não tem juiz nesta hora. Ah, mas os atenuantes estão aí. O que for seu é seu, ninguém tira. Né? E o que não for também não vai permanecer. Então, assim, nós precisamos cuidar das construções da nossa vida enquanto temos a chance da encarnação, para a gente poder vibrar numa boa frequência e galgar, né, outros níveis. Então parece muito simples, mas nós temos a tendência de observarmos esse texto aqui agora, capaz de não dar. Agora deve ser 10 horas, devem ser 10h15. Capaz de dar meia-noite e a gente já ter esquecido. Pode acontecer. Né? A gente recebe recados da espiritualidade, eles faltam um pouco materializar-se à nossa frente. E nós prestamos toda a atenção, daí a pouquinho a gente já volta para os mesmos vícios. Então é importante, quem tem ouvidos de ouvir, coração de sentir,
que repense. E isso eu não estou dizendo porque nós sejamos diferentes, não. É para nós dois em primeiro lugar, né? Porque está saindo daqui, né? Então vamos observar. É isso aí. Você tem recadinho final aí? Sim. Gente, amanhã nós retornaremos então para a sequência do estudo do livro Justiça Divina, tá? O capítulo de amanhã, hoje ainda. Beleza? E a presença de vocês aqui é fundamental, tá bom? Acabou. Pode mandar o beijo pro povo. Então vamos mandar o beijo, né? Pega o beijo, que o beijo é seu, põe no coração, guarda, dorme com ele, que agora é de noite. Se for de dia, leva para passear, né? Então lá vai o beijo, pega que é seu. Vai com Deus, beijinho. Até amanhã, se Deus permitir.